Oi, Ana Paula, do projeto Rei Corpo contra a Bruxacida. Para dar continuidade, falando sobre o HIV, como ele age, como se combate, as prevenções que já existem, os tratamentos que já existem, eu vou conversar com uma infectologista que trata do assunto desde o início da identificação da epidemia no Brasil. E ela vai poder responder muitas questões e falar sobre assuntos que a gente às vezes acha que está muito bem esclarecido, mas não está. E aí, então, hoje eu trouxe um acontecimento de alguns anos, quando eu trabalhava com eventos, e um desses eventos foi no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Era um evento que falava exatamente sobre saúde, e uma enfermeira relatou um caso de um casal adolescente que tinha engravidado. A menina estava grávida e o menino dizia que era impossível ela estar grávida porque eles tinham usado preservativo. Muitas questões foi solicitado que eles fizessem um teste, que eles olhassem, mostrassem como eles usaram preservativo, e eles colocavam direitinho, estava tudo certo, e ninguém identificava como a menina, apesar de ter usado preservativo, podia ter engravidado. Depois de vários questionamentos, chegaram à conclusão de que o menino tinha usado preservativo dos dois lados. Então, o que parece absurdo a ouvir de repente é a realidade de muitas pessoas e a realidade de muitos lugares, que você recebe uma informação do que precisa ser feito para evitar uma gravidez indesejada ou uma DST, mas você não recebe orientações mais detalhadas. Então o menino usou a camisinha e depois ele virou a camisinha e usou de novo. Então eles transaram 2 vezes se protegendo. Então, entre 2004 e 2017, tinha um número de adolescentes grávidas no Brasil, e 50% dos casos são concentrados na região Nordeste. Por quê? Porque é onde mostra claramente que a desigualdade social faz com que a informação não chegue. Então, se esse caso aconteceu no Sudeste, vocês podem imaginar como é delicada, como é frágil o nível de informação que chega nesses lugares. E aí muita gente celebra ou critica o fato da Argentina ter aprovado uma lei a favor do aborto. Mas, obviamente, ninguém é a favor do aborto porque é a favor de interrupção de gravidez. Mas é que desde que o mundo é mundo, de que nossos avós e bisavós viviam, o aborto ele é realizado, independente de ser legalizado ou não. Então a gente ouvia até receitas, né? Tal coisa aborta, tal coisa acontece, tal coisa assim, isso com isso funciona. Obviamente eu não vou estar aqui falando, mas isso era uma conversa assim que não era tão secreta. E aí tem os números aqui falando, esse caso foi no Hospital Pedro Ernesto, desse evento. E aí, em 2017, a ONU alerta sobre o número de adolescentes grávidas no Brasil. E aí, o espantoso o considerado para esse cálculo de adolescentes é entre 10 e 19 anos. Para mim, na minha visão, 10 anos não é adolescente, é criança ainda, mas para a ONU, a partir dos 10 anos começa a contar, então é mais assustador ainda. Então, quando a gente começa a contar que meninas com 10 anos estão engravidando, e obviamente não é uma gravidez planejada. Voltando para o número do Nordeste, 66% das gravidezes são indesejadas. 66%. Imagina o susto, porque às vezes a mulher engravida na base dos 30, 40 anos e ainda tem aquele choque inicial, né? Ai meu Deus, e agora? Por quê? É uma vida. E aí quanto mais velho a gente chega, mais madura a gente fica, tem mais a percepção do grau de responsabilidade. Às vezes adolescente não tem tanto assim, então os sustos são diferentes.
E aí, cada 5 adolescentes, 3 não trabalham e não estudam. Não trabalham e não estudam. Então, a gente começa a pensar também o nível de conhecimento, de preparo psicológico, financeiro para receber essa criança. E aí, aquela bola de neve que vai crescendo cada ano mais. Metade delas mora no Nordeste. E a falta de política de creches faz com que essas adolescentes, depois de ter criança, e ainda tenham mais dificuldade de poder procurar um emprego, de poder sustentar os seus filhos, porque as empresas não vão querer uma funcionária, né? Porque o homem, ele tá solteiro. O filho, normalmente, na maioria das vezes, ele fica sob a responsabilidade da menina e da família da menina, quando ela não é expulsa de casa, ou casos bem terríveis que acontecem por aí. Mas essa falta de política de creche também faz com que a menina, a moça com seu filho no colo, lá, jovenzinha de 15 anos, não tenha como sustentá-lo, porque não tem com quem deixar, não tem creche. E aí ficamos nessa situação de que a gravidez, a falta de educação, de orientação, que gerou uma gravidez, que gerou um novo núcleo familiar sem instrução, vai gerar isso de novo e alimenta uma estrutura, uma base de pobreza e falta de conhecimento, de orientação mesmo. É isso. Então, mais um motivo da gente estar falando sobre esclarecimento de assuntos básicos, básicos de cuidado, de prevenção, não só de doenças, mas de gravidez indesejada, porque ninguém deixa de transar porque o pai e a mãe proíbem. Então, é melhor que os pais conversem e orientem, vençam a vergonha, conversem com seus filhos. Beijo, tchau, tchau.